Senhor a todos, nossos amados e queridos ouvintes. Que os nossos corações sejam fortalecidos pela ação do Espírito Santo através da Palavra de Deus. Nesta oportunidade, nós estaremos observando o capítulo 12 de Romanos, os versículos 15 e 16. Estaremos identificando que aqui o apóstolo nos traz 6 conselhos para serem desenvolvidos na comunidade em que estamos inseridos e com o objetivo de que a unidade ela seja promovida em nosso meio. Então é muito importante identificarmos que o objetivo destes 6 conselhos é para que vivamos em unidade. Antes de nós lermos o texto, eu quero destacar a importância da unidade na vida da igreja. Jesus, em João, no capítulo 17, dos versículos 21 ao 23, quando ele ora pela igreja, ele pede para que todos sejam um, assim como ele é no Pai, para que o mundo veja e que conheça que Jesus foi enviado por Deus para salvar todos os homens. Observamos também que estes são conselhos que devem ser vividos na sociedade cristã. Então vamos ler Romanos, capítulo 12, versículos 15 e versículos 16. Diz-nos assim a palavra de Deus: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. Então vamos observar cada um destes conselhos. E nesta oportunidade, com a graça de Deus e com a ajuda do Espírito Santo, eu quero destacar aqui algumas coisas importantes que Deus tem colocado ao meu coração em relação a estes conselhos, com o objetivo de nos levarmos a sermos unidos. Em primeiro lugar, o apóstolo diz: alegrai-vos com os que se alegram. Este conselho, 2 coisas importantíssimas eu preciso destacar. Alegrar-se com os que se alegram significa que eu preciso descobrir o que alegra o meu irmão e procurar praticar isto para que ele se alegre. Então isto é alegrar-se com o meu irmão. Eu fazer com que o meu irmão esteja alegre. Em segundo lugar, significa que se o meu irmão está alegre, eu preciso participar da alegria dele. E entender isto é importantíssimo. E eu quero destacar em relação à primeira colocação dita aqui, o que alegra o meu irmão? Eu preciso descobrir isto e, a partir de descobrir isso, trabalhar para que o meu irmão se alegre. Eu quero destacar aqui as alegrias de Paulo na carta aos Filipenses, porque a carta aos Filipenses é a carta da alegria. E quando nós analisamos a carta aos Filipenses, encontramos que pelo menos 10 coisas ditas por Paulo que o deixam alegre. Em primeiro lugar, no capítulo 1 e no versículo de número 5, Paulo está dizendo que se alegra pela cooperação dos irmãos no Evangelho. Ainda, no capítulo 1 e no versículo de número 7, Paulo se alegra porque os irmãos participam da graça que fora dada a ele. No capítulo 1 e no versículo 18, Paulo está alegre porque Cristo é
anunciado. Este texto é muito importante, porque Paulo diz que uns anunciam por inveja, mas outros de boa mente. Mas o que importa é que Cristo seja anunciado, e isto alegra o coração do apóstolo. Ainda no capítulo 1 e no versículo 25 de Filipenses, nós encontramos que Paulo está alegre por estar vivo e ter a oportunidade de levar os irmãos ao gozo da fé. Então veja, Paulo trabalhava para levar os irmãos a desfrutarem a fé, e isto o deixava alegre. No capítulo 2 e no versículo 2, Paulo se alegra que os irmãos fossem unidos. A alegria de Paulo era que os irmãos tivessem unidade. Ainda no capítulo 2, no versículo 16 ao 18, Paulo se alegra pelo fato dos irmãos alcançarem a salvação pela obediência no Evangelho de Deus. Capítulo 2, versículo 28, nós encontramos que a alegria dos irmãos pela saúde de outros irmãos, quando ele envia Epafrodito para que a igreja de Filipenses se alegrasse com a saúde de Epafrodito. Olha que coisa espetacular. Em nono lugar, nós entendemos no capítulo 3 e versículo 4 ao capítulo 4 e versículo 1 que Paulo se alegra, aleluia, de conhecer Cristo e de ter esperança no futuro eterno. E em 10º lugar, em Filipenses 4 e 10, Paulo se alegra de ser lembrado pelos irmãos. Então, encontramos o que alegrava o apóstolo. E precisamos descobrir o que alegra o meu irmão e trabalhar e mover-me para promover esta alegria na vida do meu irmão. Para concluirmos este conselho, eu quero destacar que a fonte da alegria de Paulo e dos irmãos de Filipos era o Senhor Jesus. Veja o que está escrito no capítulo 3 e o versículo de número 1. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Então é no Senhor que deveria estar a alegria dos irmãos. Capítulo 4 e o versículo de número 4. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Então observem, o Senhor é a fonte da alegria dos irmãos. Ainda capítulo 4, versículo de número 10. Ora, muito me regozijei no Senhor. Então aqui está um grande conselho para a minha e para a tua vida. A fonte da nossa alegria é o Senhor. O nosso segundo conselho é: chorai com os que choram. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Quando nós observamos esta palavra chorar, nós vamos entender que o sentido é estar triste, sentir dor e ter o coração pesado. Então, sempre que nós lemos estas expressões, coração pesado, sentir dor, estar triste, ela está referindo-se ao choro, que muitas das vezes não é o choro físico, como nós conhecemos, de derramar lágrimas, mas é o choro da alma, é o choro que está no coração, é o choro que está dentro dos seres humanos. E dentro dessa questão, novamente nós vamos procurar identificar o que levava Paulo a chorar, ou a estar triste, ou a estar com o coração pesaroso. E a partir do momento que descobrirmos o que levava o apóstolo a sentir-se desta maneira, que eu e você
possamos, através do Espírito Santo, pela palavra de Deus, aleluia, orar para que Deus produza em nós estes sentimentos. E eu quero destacar 3 coisas que levavam o apóstolo Paulo a sentir-se desta maneira. Em primeiro lugar, Gálatas capítulo 4, versículos 19 e versículo 20. O que levava Paulo a chorar era quando os irmãos abandonavam a verdade do Evangelho. E este versículo vai nos dizer que Paulo, ele sentia dores de parto, aleluia, até que Cristo fosse formado dentro dos irmãos. Quando nós lemos os versículos anteriores, nós vamos identificar que chegaram falsos ensinadores nas igrejas da Galáxias e estava levando os irmãos a um falso evangelho. Então Paulo diz, eu sinto dores de parto. Então, o que entristecia Paulo, o que deve entristecer eu e você, é quando estamos abandonando, ou vendo pessoas abandonarem as verdades do Evangelho. Em segundo lugar, em Romanos, no capítulo de número 9, nos versículos de número 1 a 4, nós encontramos que Paulo ele sentia grande tristeza e profunda dor no coração. Está escrito, versículo 2, grande tristeza e contínua dor no coração. Mas qual era o motivo desta grande tristeza e desta contínua dor no coração de Paulo? Era que os irmãos de Roma não aproveitaram as oportunidades que tiveram, ou que os judeus, não é os irmãos de Roma, mas é que os judeus não aproveitaram as oportunidades que tiveram. E aí Paulo, ele destaca estes grandes privilégios que eles tiveram, porque eles eram israelitas, eles eram filhos de adoção, eles tinham a glória, eles tinham a lei, eles tinham os patriarcas, e acima de tudo isso, eles tinham Cristo, que era da sua descendência. Jesus foi um judeu que viveu entre eles, e eles não aproveitaram as oportunidades que tiveram. E isto entristecia Paulo. E aí eu digo a você que eu e você, como igreja, nós temos privilégios. Nós temos Jesus Cristo, aleluia, que está à direita de Deus intercedendo por nós. Nós temos o Espírito Santo e nós temos a palavra. E quando nós, com este entendimento, observamos que irmãos que estão na nossa comunidade não estão aproveitando essas oportunidades, isto deve levar eu e você a entristecer-se. Aleluia. A buscar a graça de Deus para viver tristes, buscando ao Senhor para que estes irmãos aproveitem Cristo, o Espírito e a palavra. Então, alegrar-se com os que se alegram e chorar com os que choram. Em terceiro lugar, eu quero destacar o que Paulo escreveu em 2 Coríntios 2, 1 a 4. Paulo ficava triste por entristecer aos irmãos. Mas é importante observarmos ainda o capítulo 7, do versículo 8 ao versículo 10, quando Paulo fala que se a tristeza produzida por ele produzirá arrependimento nos irmãos, então ele está alegre. Por quê? Porque a tristeza de Deus produz arrependimento, do qual ninguém ficará triste e nem se arrependerá. Então, que coisa maravilhosa este exemplo de Paulo. Nós devemos ter cuidado para não entristecer os irmãos, mas se a tristeza for para produzir arrependimento, então nós devemos nos alegrarmos, aleluia, em produzir essa tristeza. O Espírito Santo
possa produzir no meu e no teu coração o entendimento dessas coisas maravilhosas. O terceiro conselho do apóstolo é: sede unânimes entre vós. Observem que aqui está claro que a unidade ela deve existir entre os irmãos. E eu quero destacar Filipenses, capítulo 1, e versículos 17 ao capítulo 2, 1 e 2, onde Paulo ele vai especificar onde esta unidade ela deve existir entre os irmãos. Olha o que Paulo escreveu: somente deveis portar-vos dignamente conforme o evangelho de Cristo, para que quer que eu vá, vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, e estáis no mesmo Espírito. Então observem, a unidade é em um mesmo Espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo. Então observem, a unidade no Espírito, a unidade no ânimo. Versículo 30, tendo o mesmo combate, ou seja, lutando as mesmas lutas. A nossa luta é contra a carne, contra o mundo e contra o diabo. Então esta é a unidade. Os irmãos têm que estar unidos, mas na luta contra a carne, na luta contra o mundo e na luta contra o diabo. Ainda no capítulo 2, o versículo de número 2, o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Então aqui está a nossa unidade. Tem que ser no mesmo espírito, no mesmo ânimo, na mesma luta, no mesmo amor, no mesmo ânimo e na mesma coisa. Observem que por 2 vezes Paulo citou o ânimo. O desejo do meu coração é que o Espírito Santo produza esta capacidade em nossos corações. Ainda Romanos, capítulo 15, versículos 5 e 6. O apóstolo também vai especificar sentimento e concordância. Ou seja, a nossa unidade tem que ser em sentimento e em concordância. 1 Coríntios 13 e 11. A nossa unidade tem que ser no mesmo parecer ou na mesma opinião. O objetivo tem que ser um, seguido por todos. E nós entendemos lá em João 17, 21 ao 23, que o modelo da nossa unidade é Cristo. É Jesus Cristo. Ele é o modelo da nossa unidade. O quarto conselho, observem, não ambicioneis coisas altas. Este conselho, ele somente será possível quando a nossa fé não estiver em coisas terrenas, mas em coisas futuras e eternas. Então veja, a nossa fé, ela não pode estar em coisas terrenas e passageiras, mas em coisas futuras e eternas. É isto que está muito claro nas Escrituras Sagradas, quando o próprio apóstolo Paulo disse: a nossa pátria não é aqui, mas nós buscamos uma futura, em 2 Coríntios, no capítulo de número 5. Ainda, para que este conselho ele seja uma realidade nas nossas vidas, nós precisamos entender, aceitar e crer. Observem isso. Entendimento, aceitação e fé. Em que? Na transitoriedade da vida e na futilidade das coisas terrenas. Transitoriedade da vida é eu entender, eu aceitar e eu crer que a minha vida passa, que tudo nesta vida vai passar. E a futilidade das coisas terrenas é eu entender, aceitar e crer que nada que eu conseguir aqui nesta vida vai ser levada ao futuro eterno. Então observem, futilidade das coisas terrenas e transitoriedade
das coisas da vida. E eu quero destacar dentro desta grande verdade 2 textos bíblicos. O primeiro, o que João nos escreveu na sua primeira carta, no capítulo 2, no versículo 15, ele diz assim: não ameis o mundo, e nem o que no mundo há, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a soberba da vida, tudo isto vai passar. Então olha que verdade profunda da palavra de Deus para nos levar a não termos esperança nas coisas do mundo. Ainda o texto do Salmo 39, versículo 4 e versículo 6. Eu gosto muito deste salmo, porque Davi, ele está orando, ele está pedindo: Deus, me ajuda, oh aleluia, a eu entender esta futilidade de coisas terrenas e essa transitoriedade da vida. E ele pede para que ele entenda. E aí ele faz uma declaração maravilhosa. Observe, Salmo de número 39, versículo de número 4. Faze-me conhecer, Senhor, o meu fim, e a medida dos meus dias qual é, para que eu sinta que sou frágil. Eis que fizeste os meus dias como a palmos, o tempo da minha vida como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Na verdade, todo homem anda como uma sombra. Na verdade, em vão se inquietam, amontoam riquezas e não sabe quem as levará. Então veja, este texto é uma oração pedindo para que Deus dê este entendimento destas verdades para o salmista. Que o Senhor nos abençoe através desta palavra e que, assim como Davi, nós possamos orar pedindo a Deus este entendimento. O nosso conselho quinto, Paulo diz: acomodai-vos às humildes. Perceba que eu não posso ambicionar coisas altas, mas eu preciso acomodar-me às humildes. E aqui eu preciso destacar o exemplo de Paulo em relação à prática deste conselho. O que ele escreveu em Filipenses 4:11. Aprendi a ter de tudo. Eu aprendi a ter fartura. Eu aprendi a passar necessidade. Eu aprendi. Então observem que o acomodar-se às coisas humildes tem que ser uma aprendizagem. Ainda, o que levou Paulo a acomodar-se às coisas humildes aqui na terra é porque ele acreditava no lar eterno. Segundo escreveu em 1 Timóteo, no capítulo 6 e no versículo de número 10. Então veja que acomodar-se às coisas humildes, nós temos que aprender a viver desta forma. E nós aprendemos pela palavra de Deus e pela fé que o futuro, aleluia, é o que nos aguarda. Nós estamos aqui nesta terra apenas de passagem. Eu quero destacar, este texto é espetacular dentro deste conselho do acomodar-se às coisas humildes. É o livro de Hebreus, capítulo 13, versículo de número 5 e versículo de número 6. Diz-nos assim: sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tens, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. E assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Observamos aqui o fundamento para viver acomodado com as coisas humildes e não buscar as coisas altas. É porque ele
disse, é porque Deus disse, lá em Josué 1:5. E o que Deus disse? Não te deixarei. E em segundo lugar, não te desampararei. E aqui, amados, se observarmos esta palavra de Deus, não te deixarei, nem te desampararei, é muito importante que você entenda que o teu Deus não te deixa, seja na pobreza, seja na riqueza, seja na vida, seja na morte. Quando todos te abandonarem, quando você descer a tumba fria, a palavra de Deus está dizendo que Ele não te deixará. Não desampararei significa provisões. Aleluia. Ele não te desampara, mas Ele está com você todos os dias. Esse texto, eu amo este texto, porque corrigiu um erro muito grande na minha vida, nessa questão. E eu tenho certeza que o Espírito Santo abençoa a tua vida através desta palavra. Então vamos ao sexto conselho. Paulo diz assim: não seja sábio em vós mesmos. Observem, a sabedoria que deve ser exercida para que a unidade seja desenvolvida entre os irmãos não pode ser a sabedoria que vem do meu pensamento, não pode ser a sabedoria que vem do meu entendimento e não pode ser a sabedoria que vem de homens. A sabedoria que vai levar-nos a sermos unidos é a sabedoria que vem do Espírito Santo pela palavra de Deus. Então, quando Paulo diz, não sejais sábios em vós mesmos, ele está nos ensinando isto. Aleluia. Que a sabedoria que vai desenvolver a unidade entre os irmãos não é o que eu penso, não é o que eu sinto, não é o que o homem pensa, mas é o que a palavra diz. E o Espírito Santo vai revelar aos nossos corações. Em segundo lugar, observem que a sabedoria de Deus tem o objetivo de levar todos os homens a Deus. É isto que Paulo ensinou aos Efésios, no capítulo 3, do versículo 5 ao versículo 12. A sabedoria de Deus, ela tem o objetivo de levar todos os homens a Deus. Observem ainda Romanos, capítulo de número 9, quando Deus, pela sua sabedoria, faz as escolhas. É algo que o homem não vai entender. Por que Deus escolheu Jacó e não Esaú? Deus escolheu Moisés. Deus escolheu Faraó. Veja, Faraó era homem que aos olhos humanos jamais escolheríamos. Mas Romanos, capítulo 9, diz que Deus escolheu Faraó para mostrar a sua obra a todos os homens. E Deus escolheu a igreja, no versículo 22 e 24 do capítulo 9 de Romanos. Então veja que a sabedoria de Deus, ela tem o objetivo de levar todos os homens a Deus. Tiago escreveu-nos a respeito das características da sabedoria de Deus. No capítulo 3, versículo 13 ao 18, onde ele diz que a verdadeira sabedoria, primeiramente, ela é pacífica, moderada, bons tratos. E aí ele prossegue, descrevendo-nos as características da sabedoria que vem de Deus para as nossas vidas. O ensino de Paulo sobre a sabedoria de Deus e a sabedoria dos homens. Este é um texto profundo. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 17, ao capítulo 2, versículo 16. Ali, Paulo ele vai dizer algo maravilhoso sobre a sabedoria de Deus e vai afirmar que a sabedoria do homem vai destruir os fundamentos principais da salvação do homem, que é o quê? A cruz de Cristo, é a morte de Cristo, é o sofrimento por Cristo. E eu quero destacar o versículo de número 30 do capítulo 1 de 1 Coríntios, onde Paulo diz assim: mas vós sois dele em Jesus Cristo,
o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Então observem, a verdadeira sabedoria de Deus aos homens é Cristo. Aleluia. É Jesus Cristo, porque está escrito que Jesus Cristo foi feito por Deus a nós sabedoria. Então, não sejais sábios em nós mesmos. A nossa sabedoria não pode estar fundamentada naquilo que eu penso, naquilo que eu sinto e naquilo que os homens pensam e sentem. Para concluirmos, entendemos que estes 6 conselhos, alegrar-se com os que se alegram, chorar com os que choram, ser unidos, não ambicionar coisas altas, acomodar-se aos humildes e não ser sábio em nós mesmos, este conjunto destes 6 conselhos tem apenas um objetivo, que é qual? Levarmos a unidade na comunidade em que estamos inseridos. O desejo do meu coração é que o Espírito Santo, através desta palavra, possa levar eu e você a estas realidades. Eu quero orar com você. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, obrigado por enviar Jesus, o Espírito e a palavra, por nos dar o entendimento de que precisamos vivermos unidos, porque este é o grande objetivo do Senhor para a igreja. E este também é o grande desafio para a igreja da atualidade. Mas eu entendo que para que isto aconteça, eu preciso se alegrar com o meu irmão. Eu preciso chorar com o meu irmão. Eu preciso estar unido. Eu não posso ambicionar coisas altas. Eu preciso acomodar minhas coisas humildes. E eu não posso ser sábio em mim mesmo. Ou seja, eu não posso ensinar os irmãos aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, mas aquilo que a tua palavra revela a nós. O desejo do meu coração é que o Senhor produza essas realidades na minha vida e na vida de todos que me ouvem através desta palavra. Obrigado, Jesus, por tudo, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe a minha e a tua vida e que possamos, com a ajuda do Espírito Santo e pela palavra de Deus, desenvolvermos a unidade. Deus abençoe. Amém.